Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula e nessa videoaula nós falaremos sobre retas. O conceito de reta parece intuitivo, não é mesmo? Quando eu falo assim para você, olha só, essa mesa não está reta, nós falamos isso no português comum. E geralmente o que não está reto é o que está torto, certo? Tem uma relação assim um pouco intuitiva do nosso dia a dia. Mas quando eu falar sobre retas nas aulas de matemática, nas aulas de geometria, nós vamos ter que definir com um pouquinho mais de precisão. Então veja só, uma reta, ela é um conjunto de pontos que todos estão no mesmo plano e no mesmo ângulo. Só que é difícil você conceituar assim. Então, se eu te falar que aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto A, e aqui um outro ponto, que eu chamarei de ponto B, eu posso dizer que isso aqui é um segmento de reta. Às vezes nós falamos reta, só que a ideia da reta é que ela teria esse conjunto de pontos, ligando aqui esses outros dois pontos, ponto A e ponto B, e a reta seria infinita, para cima e para baixo, aqui, seja lá o que for cima e baixo. Então sim, é um conceito que, ao mesmo tempo que ele é, entre aspas, óbvio e evidente, ele é difícil de ser explicado, justamente por causa disso. O conceito ele é axiomático, é aquilo que dá base para a construção dos outros conceitos. A mesma coisa, se eu te perguntasse o que é um ponto. Eu faço um ponto aqui e te pergunto o que é um ponto. Você vai tentar me responder, professor, um ponto é um ponto, tá, mas como assim? Se eu expandir aqui e desse um zoom nessa imagem, será que esse ponto não é feito de vários outros pontos? Então, é um conceito base. Ponto é um conceito base e reta é um conceito base. Tudo bem? O que me interessará aqui nas aulas, agora que a gente está mais nessa parte de geometria, é pensar o seguinte. Se eu tenho aqui uma semi-reta, uma reta AB, e eu tenho aqui uma outra reta, que eu vou chamar de CD, porque eu estou definindo a reta a partir dos pontos C e do ponto D. Se essas retas estão no mesmo plano, que no caso aqui é o plano da sua tela, é o plano da página, e elas nunca se interceptam, nunca, nem por infinito, lembra que ela sobe infinitamente e desce infinitamente as duas. Se isso acontece, mesmo plano, e nunca se interceptam, então eu digo que essas retas, elas são retas paralelas. Às vezes, você verá nos livros, escrito dessa forma, ó, um segmento AB, e aí tem esse tracinho em cima, é paralelo ao segmento CD. Isso significa que essas retas são paralelas. Legal? Isso é muito importante. Agora, acontece uma coisa especial. Quando aparece para mim uma outra reta cruzando essas retas paralelas. Quando isso acontece, eu chamo essa reta aqui de transversal. Uma reta transversal, ela tem características muito importantes. E são muito úteis essas características para que estudemos geometria, problemas de física, problemas gerais de matemática. Olha só que interessante. Uma coisa que nós sabemos já até um pouquinho intuitivamente. Se eu tiver aqui um certo ângulo, que eu vou desenhar de laranja, o ângulo que ele é oposto ao vértice, ele tem a mesma medida. Então estou desenhando aqui com a mesma cor. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida. Sabemos disso. Legal. Agora, eu tenho um outro par ali de ângulos opostos pelo vértice. Esse aqui, ó. Então, esses dois ângulos também têm a mesma medida. Certo? Até aí, tudo bem. E você sabe que se eu somar todos esses ângulos, os quatro, a somatória me dará 360 graus, porque eu fiz uma volta completa. Certo? Legal. Mas, olha só que interessante. Como na reta de cima, são as mesmas retas aqui, eu só copiei e colei. São retas paralelas. O que acontece? De uma forma até intuitiva, a gente consegue perceber que esse ângulo aqui vai ter que ser verde também. Porque olha só, reta preta, reta azul, reta preta, reta azul, ambas com o mesmo ângulo, certo? Entre elas, tem que ser igual. Não tem outra forma. Só que se esse ângulo aqui for verde, esse aqui também será, porque ele é oposto pelo vértice. E aí, se esse ângulo aqui for laranja, esse aqui também será, porque ele é oposto pelo vértice. Então, o que acontece? Eu acabo tendo uma relação aqui, que se eu nomear os ângulos, talvez fique mais fácil até de perceber. Eu vou chamar esse aqui de A,
esse de B, esse de C e este de D. Aqui em cima eu chamarei de E, F, G e H. O que você perceberá? Quem são os ângulos que são laranjas para mim? Eu vou até escrever de laranja. O ângulo A. E eu sei que ele tem a mesma medida de qual ângulo? Olha só, vou até escrever um pouquinho mais para cá, para a gente não se perder. Então assim, o que eu sei? O ângulo A, que é um ângulo laranja, ele tem a mesma medida de qual ângulo aqui de baixo? Do ângulo D, que tem a mesma medida de qual? Ali em cima. Do E, que tem a mesma medida do H. Certo? Olhando agora para o que está de verde, eu consigo perceber que o ângulo B, ele tem a mesma medida do ângulo C, que tem a mesma medida do ângulo F, que tem a mesma medida do ângulo G. Então, isso é importante. Você conseguir verificar aqui que eles têm a mesma medida. Aqui, ó, quando eles são opostos pelo vértice, isso é fácil de ver. E também, neste caso aqui, nessa transposição, porque ele é formado pelas mesmas retas, na mesma inclinação. Então, é fácil de verificar. Às vezes, você escuta alguns termos, por exemplo, o B e o G, eles são alternos internos, tal. Você lembrar desses nomes não é nem o mais importante. O mais importante é você conseguir olhar para as retas e verificar, esse ângulo é igual a esse, então aquele é igual a esse, certo? E aí conseguir resolver os exercícios. Tudo bem, pessoal? Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau!